Meu presidente, hoje vai ter uma reunião com esses pangaré do PL. Falou a roupa suja. Flávio Nantes Bolsonaro, futuro presidente do Brasil, terá uma reunião para parar arestas e pacificar a legenda. É de acertar os ponteiros para evitar que divergências respinguem em sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Faz muito bem. A Globo também noticiou isso. Botou duas notas. Uma foi essa daqui, né? PL reúne bancada para alinhar estratégia para 26 e frentes de embate com o governo. Aí tá ali. Nos bastidores, tá da legenda, reconhecem que a reunião também deve ser com freio de arrumação após episódios recentes de divergências públicas entre parlamentares do campo conservador. E a outra é essa aqui, ó. Flávio reforça a palavra de Bolsonaro para palanques, defende papel de Eduardo de São Paulo e maior aproximação com o Congresso. Eu acho que Eduardo tem sim um papel importante. Temos que respeitar o Dudu. E o Flávio é candidato. Obrigado, Eduardo. Que tu comprou uma briga que tu nem sabia o que tu tava fazendo, né? Tu só foi lá e fez. Só foi lá e fez. Mas essa matéria tem uma coisa interessante, que ela reforça um ponto que eu vi algo similar da boca do Flávio. Perguntei também lá na entrevista que a gente fez no quinto. É o seguinte, já falando sobre governo, articulação política comunais, isso aqui vai ser aplicado para ministros, que é o seguinte, o Flávio falou, eu acho que um critério que eu vou adotar também é alguém que tenha esse conhecimento de política, que saiba como tratar os parlamentares, porque ninguém faz nada sozinho. Não sei pessoas técnicas de preferência, mas que tenham alguma experiência na parte política. Eu até prefiro que o Flávio coloque pessoas que são 100% políticas, que tenham alguma experiência técnica, algum conhecimento técnico, mas majoritariamente políticos. E no final do dia é botar pra coisa andar. Gente de secretário técnico aí, bota aí, gente de secretário, um ministro mesmo, cabeça, pra meter um político aí que a gente segura aí, Flávio, vamos nessa e vamos nessa. Falando do Eduardo, de novo, a gente fala da treta do Malafaia, a Liz fez essa postagem, eu vi, né, observa as confusões, ela fez essa postagem, né, vocês de Minas vão tolerar até quando os moleques do Nicolas bagunçar a candidatura de vocês, por isso que o Nicolas só quer em Minas quem for fiel a ele, bata de frente. Ela tá reclamando com o Caporeso, né? Caporeso, vá pra cima deles. Caporeso é o nosso candidato ao Senado. Caporeso é 100% alinhado. Ela tá cobrando o Caporeso mais empenho, dá nome aos bois. Aí o Eduardo curtiu, né? Essa postagem dela. Esse é o tipo de postagem que o Eduardo curte. Eu só trouxe essa postagem que o Eduardo curtiu, por quê? Pra gente poder fazer comparações. Postagens que o Eduardo curte e postagens que o Nicolas curte, né? Um cara ligado ao MBL, né? Talvez ele curtiu sem querer, né? Da mesma forma que o Weintraub também curtiu sem querer a postagem de Nando Moura. Mas tá aqui o Henrique Aparício, né? Nicolas curtiu meu post falando mal dos bolsonaristas, dizendo que eles defendem o Toffoli, o amigo do amigo de meu pai. Se lembram? Tirem suas próprias conclusões. Aí você vê, né? Coisas que Nicolas faz e que a direita esconde, varre pra debaixo do tapete. Aí veio o Malafaia. Malafaia diz que Eduardo Bolsonaro ajudará Flávio se ficar calado. Ué, é mesmo, é? Flávio só é candidato porque o Eduardo falou e falou muito. O pastor tá sugerindo que Eduardo tem que se calar? Até poucos meses atrás o pastor não queria Flávio e insistiu até o último instante pela candidatura de Tarcísio. Ah, se não fosse pelo falar de Eduardo, né? Vocês todos teriam tomado conta do terreno. O Diego fala, rapaz, honestamente, é bom que exista alguém como Eduardo, disposto a confrontar certos comportamentos de forma direta, herdando o estilo do pai Jair Bolsonaro. Há um grupo que só recorre ao sobrenome Bolsonaro quando convém, né, seja para capitalizar votos ou inflar engajamento. E o Petrópolis fala o seguinte, né? Rapaz, primeiro que o perfil ligado ao Nicolas, né, o Space Intergaláctico, que vive para atacar os Bolsonaro, compartilha, né? Urgente, tudo é urgente. Tudo é urgente. Aí o Petrópolis fala, só existe divisão da direita quando é para defender Bolsonaro e seus filhos? Porque, curiosamente, quando os ataques dissimulados ou explícitos são direcionados aos Bolsonaros, os limpinhos, a direita perfumada, sofisticada, certos influenciadores e parte das grandes mídias que se dizem de direita, escolhem o silêncio conveniente. Ninguém vai pedir pro Malafaia parar e não dividir a direita. Ninguém vai acusar o Malafaia de dividir a direita, né? O Space Liberdade não vai, os perfis ligados ao Nicolas não vão. Mas bastam dos bolsonaros responder e expor os fatos que começam os espetáculos, gritos, vitimização, distorções e até o uso das mesmas táticas que dizem combater, inclusive as mais abjetas, rotulando como gabinete do ódio. E tudo isso, ironicamente, em nome da tal união da direita. Mentiras e narrativas contra Bolsonaro e seus filhos parecem autorizadas, embaladas pela espiral do silêncio. Já quando alguém se levanta para defendê-los, o barulho surge acompanhado da velha ordem. Fique calado, você divide na direita. Se essa é a régua dessa direita, eu faço questão de não fazer parte dela. Prefiro permanecer ao lado de Bolsonaro, quem me despertou politicamente e quem, na minha visão, já demonstrou estar ao lado do Brasil e do povo brasileiro. Aí só pra mostrar um negócio aqui do Malafaia. O choro dos aliados. O miserável do Malafaia, que tá querendo dar lição de moral, tá aqui, ó. A quem interessar, o amadorismo da direita faz a esquerda das gargalhadas. Seu pilantra, seu patife.
Flávio já está empatado. Empatado. Você perdeu, Malafaia. Seu projetinho de poder foi pro saco. Malafaia disse que Flávio arrancou a candidatura do pai fragilizado na prisão. Como é que tu ousou falar isso? Isso aqui é desumano. Esse é o Malafaia que quer dar aula de política para Eduardo. Vê se teve mais algum aqui que eu falei. Olha lá, o Partido Novo atacando. Ah, tem um ataque do Partido Novo hoje ao Flávio. Sugerindo que Flávio é o Mussolini. Isso é postura de Partido Novo? Desde o Luiz Felipe Dávila hoje do Estadão. Vê se tem mais algum aqui do Malafaia. Assessor de Michele faz crítica, isso tudo rolou na época, né? Intervenções. Mas vamos lá. Tá ali, esse é o Malafaia. Aí, veja como é que as coisas se dão, né? Depois do Malafaia aprontar essa, Paulo Figueiredo foi lá e disse: há uns dias atrás, o Malafaia não queria o Flávio como candidato de jeito nenhum. E dizia que não tinha chances. Agora, já tá querendo dar pitaco sobre como o Flávio deve ser apoiado. Não deixa de ser um avanço, não é? Vou deixar o pastor amadurecer um pouco as ideias. Acabaremos alinhados. Aí o Malafaia responde ao Figueiredo falando o seguinte: o filhote da ditadura Paulo Figueiredo, calado é um poeta. Lula agradece toda a intervenção dele junto ao governo dos Estados Unidos. É o camisa 9 de Lula. É um vagabundo. É um vagabundo, Malafaia. Eu tenho muitas críticas ao Paulo Figueiredo em inúmeros pontos. Ave Maria, o pensamento econômico dele, a postura covarde dele em relação ao Constantino, porque é sócio dele, né? Por exemplo, mesmo desgostando do Paulo Figueiredo, quando eu vejo o Chiquini tentando incriminá-lo, eu defendo, porque é o certo a ser feito. Paulo Figueiredo não consegue fazer o certo. Ele sempre fala comigo sobre mim com desdém. Agora, na hora do sócio dele me procurar pra me oferecer, né, pra gente boletar junto, aí ele tinha tempo a perder comigo. Mas eu acho um absurdo, cara, porque eu reconheço que o Paulo Figueiredo fez. Eu sei muito dos bastidores que rolaram. Sei como ele teve um papel de verdade importante. O Eduardo conhecia muita gente, mas o Paulo Figueiredo também conhecia muita gente. Eu não vou deixar que minha birra me segue pra quem fez alguma coisa pra ajudar. Agora o Malafaia não consegue. Ainda acusa o cara de ser o camisa 9 do Lula. E o camisa 10 é o Eduardo, né? Por isso que usou camisa 9, né, Malafaia? E aí, pior, o Malafaia fez a mesma coisa que o Pablo, né, um dos assessores, um dos vereadores do Nicolas fez, que a gente comentou essa semana, que é pegar um vídeo fora de contexto pra atacar o Paulo Figueiredo. Será que isso aqui condiz com o Paulo Figueiredo? Olha isso aqui, olha que absurdo. Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Inclusive, eu fui um grande defensor do Lula livre. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é... Já deu pra perceber pelo áudio que o vídeo tá com cortes, né? Quando o Paulo Figueiredo fala até de Lula livre, se eu não me engano, ele falava o seguinte, cara, que ele sempre foi um defensor do devido processo legal. E uma crítica, inclusive, pra falar que Bolsonaro tava tendo, né, o seu processo legal todo atropelado. Os americanos fizeram diversas respostas duríssimas. Mas por conta de pessoas como Malafaia, cara, a gente vai continuar insistindo pelo quê? A gente não tem nenhum apoio no Brasil. A direita no Brasil tá contra a gente. Só tem o Eduardo. E uns gatos pingados, o Medeiros, o Mário Frias, o Polon, uns gatos pingados por aí. Mas que adianta? Cara, pegar um vídeo cheio de corte, fora de contexto, pra sugerir que Paulo Figueiredo, filhote da ditadura, ele escolheu de que ele nasceu? É isso que tua religião te ensina, Malafaia? É isso que tu ensina na tua igreja? A pessoa escolhe onde ela vai nascer? Eu não deixo, sabe? Assim, pra mim a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. Eu acho um absurdo que tá isso daí, sabe? Os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der ao seu cidadão. Eu volto a dizer, eu sou um cara do Lula livre da direita. Estou dizendo que nós vamos, pessoalmente, boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla geral restrita. Todos serão, e com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Nós vamos boicotar um por um. Sabe assim, eu sou do Lula livre, o que o Malafaia tá fazendo, sabe? É jogar baixo, pô. Igual a turma do Nicolas joga. Fizeram com o Eduardo. Aí falam também da turma do Nicolas. Depois de semana passada, não vou mais esconder nada que o Nicolas ficar aprontando, não. Olha lá. Cauã Miranda. Ex-assessor do André Fernandes opinando que Flávio não ganha eleição após participar da caminhada do Nicolas. Mas o grupão não existe não, viu? É só teoria da conspiração. Olha aqui, ó. Junto com o Pedro Pôncio. Eu devo falar do Pedro Pôncio nos próximos dias. Fazer um dossiêzinho, quem sabe. E lembrar tudo que esse cara, né, já fez. Eu não consigo compreender como é que esse cara existe politicamente por toda a arruaça esse incendiário causou em 2022. Ainda fugiu para a Europa, né? Porque ficou pedindo pix nos acampamentos, radicalizando pessoas. Era a turma do Oswaldo Eustáquio. A gente vai falar sobre isso, Pedro Pôncio. Não acha que eu esqueci de você, não. É a minha opinião de marqueteiro. Flávio Bolsonaro não ganha eleição na base de cobrança, exposição e ameaça. Flávio tá ameaçando alguém?
Precisa para ontem de estratégia de comunicação, construir imagem, conquistar público, ser direito ou não. O Flávio tem que virar um produto que todo mundo quer usar. A turma do Nicolas. Também falando da turma do Nicolas. O perfil é ligado à turma do Nicolas, ó. Quem eu ataquei? Vamos lá. Nicolas, Zambelli. Mas eu ataquei. Desde maio. Assim, quando a gente realmente deixou claro que eu e Zambelli, a gente caminhava de lados totalmente opostos. Acho que maio de 2023 estava claro. Ela fez algumas postagens mentindo a meu respeito. Ali, falei, eu falei, Zambelli, eu tá distante de você. Não suporta Zambelli. Tarcísio também não quer nenhuma proximidade com o amiguinho do André Esteves, o homem aí que fez a privatização da Sabesp e da EMAI, envolvendo aí o Tanuri, Caso Master. Não quero nenhuma proximidade. Dona Michele, falei, minhas críticas estão aí. Acho que ela deveria se esforçar mais na candidatura do Flávio. Sem nenhuma sombra de dúvidas, volto a reafirmar. O Moro, eu não sei como tá solto. Eu não sei como tá solto. Os Weintraub, Ave Maria. Não era pra bater de frente com os Weintraub, não? É mesmo? O Francisquini e o Salles. Quem eu defendi? O Mota. Eu defendi o Mota. Defendi o Alcolumbre. Eu defendi o Michel Temer e o Pacheco. Agora até o Temer faz parte do meu bloco de aliados. E quem eu nunca critiquei? O Supremo, Lula e o PT. Eu não critiquei o PT não, gente. As evidências falam por si. Continuem acéfalos. Falam que ele diz que teremos Lula 4. Olha a campanha de difamação que a turma do Nicolas vem fazendo nas redes sociais. Parabéns, Nicolas. Vai desautorizar a tua gentalha? Desautoriza aí, Nicolas. Mostra aí. Faz o que tava cobrando os outros.